O cheiro de café frio ainda pairava no ar quando Ana Beatriz percebeu que o dinheiro no fundo da bolsa não era suficiente. Eram moedas contadas, suadas, reunidas com uma precisão dolorosa, que só quem já passou pela humilhação de calcular cada centavo consegue entender. Ao seu lado, o pequeno Mateus respirava com aquele som que ela havia aprendido a temer. Um sibilo fino, quase imperceptível para os outros, mas que para ela soava como um alarme dentro do peito. A sala de espera da UPA estava lotada naquela tarde de quarta-feira. Cadeiras de plástico duro, um ventilador de teto que girava preguiçosamente sem refrescar nada, e aquele silêncio pesado de quem espera sem saber o que vai encontrar do outro lado. Ana Beatriz segurava Mateus no colo com os braços firmes, cobrindo o narizinho dele com a própria blusa para filtrar o ar empoeirado. Ele tinha 6 anos. 6 anos e uma bronquiolite que voltava como uma maré em cada mudança de tempo. Ela não tinha marido para ligar. Não tinha mãe para pedir socorro. Tinha apenas a certeza de que precisava ser forte o suficiente para os dois. A atendente da recepção olhou para ela por cima dos óculos com uma expressão que Ana Beatriz já conhecia de memória. Era o olhar de quem classifica sem perguntar. A blusa desbotada, o tênis com o velcro remendado com fita adesiva, o cabelo preso de qualquer jeito porque não havia tempo para nada além de sobreviver. Já fez o cadastro? A voz foi seca, sem pausa para a resposta. Já, fiz na semana passada quando... Precisa refazer. Cadastro vence em 7 dias. Ana Beatriz fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. Depois abriu e disse: "Tudo bem, me dá o papel." Mateus tossiu 3 vezes seguidas. Aquela tosse rouca que subia do peito e descia de volta sem conseguir sair completamente. Algumas pessoas olharam. A maioria desviou. Ela preencheu o formulário em pé, apoiando o papel na própria perna, porque as mesas de apoio estavam ocupadas por pessoas que já haviam desistido de esconder o cansaço. Mateus ficou agarrado à sua cintura, os olhinhos semicerrados, a testa um pouco mais quente do que devia. Quando ela devolveu o papel para a atendente, ouviu, não em voz alta, mas com clareza, o comentário murmurado entre 2 funcionárias. "Essa aí vem toda semana com esse menino. Nem parece que cuida direito." Ana Beatriz sentiu o calor subir pelo pescoço até as orelhas. As mãos apertaram a alça da bolsa com força. Mas ela não respondeu. Não porque tivesse medo, mas porque sabia que qualquer palavra que saísse naquele momento carregaria tudo o que ela havia engolido nos últimos meses. E Mateus não precisava ver aquilo. Eles sentaram no fundo da sala. Ela colocou o filho no colo, ajeitou o corpinho dele contra o seu e começou a contar os quadrados do piso de cerâmica para ocupar a mente. 42 quadrados até a porta. 42 quadrados entre ela e o lado de fora. Foi aí que ele entrou. Não tinha nada de extraordinário na aparência de Rodrigo Sendeiro. Calça jeans simples, camisa azul de botão com as mangas dobradas até o cotovelo. Um crachá de identificação preso no bolso do peito que ela não conseguiu ler da distância. Ele era médico do pronto-socorro. Não o médico de plano, não o médico de consultório particular, mas o médico que estava de plantão naquela quarta-feira, naquele lugar, naquela hora. Rodrigo atravessou a sala em direção à recepção, mas parou antes de chegar lá. Parou porque ouviu o sibilo. Ele virou devagar, como quem procura a origem de um som específico no meio de um ambiente barulhento. Os olhos dele percorreram a sala até encontrar Mateus. E encontraram também a mãe, que naquele momento estava olhando para o cheiro com a testa encostada no topo da cabeça do filho, num gesto que era ao mesmo tempo cansaço e proteção. Rodrigo caminhou até eles sem pressa e sem aquela expressão profissional que às vezes se parece mais com uma armadura do que com presença. "Com licença", ele disse, abaixando o corpo até ficar na altura de Mateus. "Posso ouvir ele respirar por um segundo?" Ana Beatriz levantou o olhar com uma desconfiança legítima. Quantas vezes alguém havia se aproximado apenas para oferecer um olhar de pena que não resolvia nada? Mas havia algo diferente na voz dele. Não era urgência performática, era atenção de verdade. Ela assentiu. Rodrigo colocou a mão levemente nas costas de Mateus
e ficou ali, escutando. Depois se virou para Ana Beatriz com uma expressão serena, mas direta. Há quanto tempo ele está assim? Desde ontem à noite. Piorou hoje de manhã. Ele tem nebulizador em casa? Tinha. Quebrou faz 3 semanas. Rodrigo assentiu uma vez, como se estivesse registrando cada informação sem julgá-la. Então se levantou e disse: vou pedir para ele ser atendido agora. Não precisa esperar a fila. Ana Beatriz abriu a boca, fechou, depois perguntou em voz baixa: o senhor pode fazer isso? Ele deu um sorriso pequeno, sem exagero. Posso e devo. Você teria confiado nesse gesto? Ou esperaria que houvesse alguma armadilha por trás de tanta gentileza? O que aconteceu nos 40 minutos seguintes foi o tipo de coisa que Ana Beatriz havia parado de acreditar que existia. Mateus foi atendido, nebulizado, examinado com calma e cuidado. Rodrigo explicou para ela, em linguagem simples e sem pressa, o que era a bronquiolite recorrente, o que desencadeava as crises e o que ela podia fazer em casa com recursos que ela realmente tinha. Não recursos de manual médico, mas recursos reais, acessíveis, do dia a dia. Ele anotou à mão numa receita simples o contato de um programa municipal de empréstimo de nebulizadores para famílias em situação de vulnerabilidade. Um programa que existia há 2 anos na cidade e que ninguém havia mencionado para ela em nenhuma das outras idas àquela mesma UPA. Quando eles estavam prestes a sair, Mateus, que havia recuperado a cor do rosto e a energia de criança de 6 anos, puxou a manga da camisa de Rodrigo e perguntou com aquela honestidade cirúrgica que só as crianças têm: o senhor é anjo? Rodrigo agachou até o nível do olhar do menino e respondeu sério: não, sou médico, mas às vezes é a mesma coisa. Ana Beatriz não conseguiu segurar o que veio. Não foi um choro de desespero. Foi aquele choro de quem finalmente pode soltar algo que estava carregando sozinha faz tempo demais. Ela colocou a mão na frente da boca, respirou fundo e assentiu com a cabeça sem conseguir falar. Rodrigo esperou. Não desviou o olhar, não fingiu não ver, não disse que isso não precisa. Apenas esperou com a paciência de alguém que sabe que presenciar a dor do outro é também uma forma de cuidar. Na semana seguinte, Ana Beatriz foi até o programa municipal, preencheu o cadastro e saiu de lá com um nebulizador emprestado por 6 meses, renováveis. Na segunda-feira, Mateus foi para a escola sem o sibilo no peito pela primeira vez em 1 mês. Ela não sabia o sobrenome completo de Rodrigo. Não tinha como agradecer formalmente. Não tinha como devolver o gesto da forma que sentia que merecia. Mas na tarde daquela segunda-feira, quando Mateus correu para brincar no intervalo com os colegas e ela observou pela grade da escola, Ana Beatriz entendeu algo que havia esquecido no meio da correria de sobreviver: que existe uma diferença enorme entre estar sozinha e estar sem ajuda. Ela havia estado sem ajuda por muito tempo, mas nunca havia estado completamente sozinha. Será que um único gesto de atenção genuína tem o poder de mudar a forma como uma pessoa enxerga o mundo ao redor? A resposta, para Ana Beatriz, não veio em palavras. Veio no sorriso de Mateus atravessando o pátio com os pulmões cheios de ar limpo e os pés leves como deveriam ser os pés de toda criança de 6 anos. E isso foi suficiente. Ana Beatriz passou a semana seguinte contando os dias pelo ritmo da respiração de Mateus. Era assim que ela media o tempo agora. Não pelo calendário na parede da cozinha, não pelo celular com a tela trincada que já não carregava direito, mas pelo peito do filho. Quando ele respirava fácil, a semana era boa. Quando o sibilo voltava, mesmo que fraco, ela sentia o estômago apertar com aquela familiaridade dolorosa de quem já aprendeu a antecipar a tempestade antes de ver a nuvem. Mas naquela semana, o peito de Mateus estava quieto. E esse silêncio era o melhor som que ela havia ouvido em meses. O nebulizador emprestado ficava sobre a cômoda do quarto. Um aparelho simples, branco, com um adesivo de dinossauro que Mateus havia colocado na lateral na primeira noite, como se estivesse marcando o território. Ana Beatriz olhava para aquele adesivo toda manhã quando passava pelo quarto e sentia algo que ainda não havia encontrado o nome certo para chamar.
Não era gratidão apenas. Era algo mais próximo do alívio de quem percebe que o chão ainda está lá embaixo dos pés. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza num prédio comercial no centro, 3 turnos por semana, e nos outros dias pegava bicos de faxina em casas do bairro. A conta não fechava com folga, mas fechava. E para Ana Beatriz, fechar era vitória suficiente. Naquela quinta-feira, ela estava no 5º andar do prédio comercial passando pano no corredor, quando ouviu a voz. Você é a mãe do menino, não é? Ela virou e levou 1 segundo para reconhecer. Não era o ambiente que esperava, não era o contexto que combinava, mas era ele. Rodrigo Sendeiro, sem o jaleco branco desta vez, de pasta na mão, claramente saindo de uma reunião, em um dos escritórios do andar. Ana Beatriz sentiu o rosto esquentar. Havia algo estranho em ser reconhecida no trabalho, naquele corredor, com o uniforme de serviço e o rodo na mão. Uma parte dela, aquela parte que o mundo havia treinado ao longo de anos, esperou o desconforto, o olhar que desce e sobe avaliando, a pausa antes da frase que diminui sem parecer que diminui. Mas Rodrigo simplesmente perguntou: como ele está? E havia uma naturalidade tão completa na pergunta que Ana Beatriz precisou de um momento para processar que não havia armadilha nenhuma. Melhor, ela respondeu. Muito melhor. O nebulizador ajudou demais. Ele assentiu, satisfeito da forma discreta de quem não precisa de elogio para confirmar que fez a coisa certa. Fico feliz. A bronquiolite nessa idade costuma diminuir a frequência conforme ele vai crescendo. O frio seco é o gatilho principal. Quando começar a virar o tempo, mantém ele bem agasalhado antes de sair. Já anoto, ela disse. E era verdade. Ela anotava tudo num caderninho que ficava dentro da bolsa, porque havia aprendido que informação de saúde era o tipo de coisa que o cérebro cansado deixa escapar. Rodrigo estava prestes a continuar em direção ao elevador quando parou. Parou com aquela mesma qualidade de pausa que ela havia notado na UPA. Uma pausa que não era hesitação, era escolha. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Pode. Você tem acompanhamento para ele? Pediatra de referência, alguma unidade básica de saúde que vocês frequentam regularmente? Ana Beatriz abriu a boca e fechou. A resposta honesta era complicada. Havia uma UBS a 15 minutos de casa, mas a última vez que ela havia tentado marcar consulta de rotina para Mateus, a primeira vaga disponível estava para 10 semanas depois. Ela havia anotado o dia, mas naquela semana Mateus havia tido uma crise e ela precisou usar o dia de folga para levá-lo à UPA. Perdeu o turno de trabalho e a consulta havia passado sem que ela conseguisse reorganizar. A gente vai à UPA quando precisa, ela respondeu porque era a verdade mais simples. Rodrigo não fez cara de julgamento. Fez cara de alguém que está pensando. Tem um projeto social aqui perto, ele disse depois. Uma clínica-escola vinculada à faculdade de medicina. Atendimento pediátrico gratuito, com acompanhamento real. Não consulta única. Posso te passar o contato? Ana Beatriz o olhou por um segundo com aquela desconfiança honesta que ela não tentou esconder. Por que o senhor está fazendo isso? A pergunta saiu mais direta do que ela planejou. Mas era a pergunta verdadeira, e ela havia aprendido que perguntas verdadeiras precisam ser feitas em voz alta, porque o silêncio não responde, só supõe. Rodrigo não pareceu ofendido. Pareceu considerar a pergunta com o mesmo cuidado com que ela havia sido feita. Porque eu tenho a informação e você não tem, ele respondeu. E essa diferença não deveria ser o que separa um menino saudável de um menino doente. Ana Beatriz ficou parada no corredor por 3 segundos completos, com o rodo ainda na mão, olhando para um homem que havia acabado de dizer, sem drama, uma das coisas mais honestas que alguém havia dito para ela em muito tempo. Ela estendeu a mão. Me passa o contato. O nome da clínica foi anotado no mesmo caderninho, abaixo da anotação sobre o frio seco e o agasalho. Na semana seguinte, Ana Beatriz foi até a clínica-escola numa manhã de terça-feira, com Mateus de mochila e o caderninho de anotações na bolsa. A recepção era pequena, as cadeiras eram simples, mas havia uma estudante de medicina que recebeu Mateus pelo nome.
pelo nome, não pelo número de prontuário. E passou 40 minutos fazendo uma anamnese completa, enquanto uma professora supervisionava com atenção e sem pressa. Mateus saiu de lá com acompanhamento mensal agendado, um plano de ação para crises respiratórias escrito em linguagem que Ana Beatriz conseguia entender, e um cartão com o número da clínica para emergências não urgentes, aquelas situações que não precisam de UPA, mas que às 2 da manhã parecem que precisam, porque uma mãe sozinha não tem com quem consultar. Ela ligou para o número naquela mesma noite, só para testar. Atenderam no 3º toque. Ana Beatriz desligou sem falar nada, sentou na cama e olhou para o teto por um longo momento. Mateus dormia no quarto ao lado, com o peito subindo e descendo no ritmo certo. Aquele ritmo que ela havia aprendido a reconhecer como paz. Havia uma versão dessa história que terminava diferente. Ela sabia disso. Havia uma versão em que Rodrigo atravessava aquela sala de espera sem parar, em que o corredor do 5º andar era apenas um corredor, em que o caderninho ficava vazio de informações que ela não havia recebido, porque ninguém havia achado importante dar. Ela conhecia essa versão. Havia vivido vários capítulos dela. Mas não era essa mais a versão em que Mateus havia colocado o adesivo de dinossauro no nebulizador. Não era essa a versão em que uma estudante de medicina havia dito o nome dele antes de dizer qualquer outra coisa. Ana Beatriz apagou a luz e deitou com a certeza estranha e nova de quem percebe que o mundo não mudou inteiramente, mas que a porta, pelo menos, estava entreaberta. E às vezes é isso. Às vezes basta uma porta. Fim da parte 2. O passado de Rodrigo Sendeiro está prestes a ser revelado. E ele muda tudo o que você pensava saber sobre essa história. Digite C para continuar. C1806. Rodrigo Sendeiro tinha o hábito de chegar ao plantão 15 minutos antes do horário. Não era disciplina de médico exemplar. Era o tipo de hábito que nasce do medo. Medo de chegar atrasado, medo de não estar pronto, medo de que aquele espaço entre o preparo e o imprevisível fosse exatamente onde as coisas davam errado. Quem o conhecia superficialmente achava que era dedicação. Quem o conhecia de verdade sabia que era outra coisa. Havia uma única pessoa no mundo que conhecia Rodrigo de verdade. E essa pessoa não era nenhum colega de faculdade, nenhum amigo de plantão, nenhuma das pessoas que apareciam nas fotos do seu aniversário de 30 anos penduradas na parede do apartamento. Era sua avó, Dona Cecília, 78 anos, moradora de um bairro periférico da mesma cidade, onde ele hoje atendia pacientes com crachá no bolso e nome em placa de consultório. Dona Cecília havia criado Rodrigo a partir dos seus 7 anos. Antes disso, havia uma história que ele contava pouco. Não porque fosse traumática no sentido dramático, mas porque era o tipo de história que as pessoas não sabem receber, sem transformar em objeto de pena. E Rodrigo não havia chegado onde chegou para ser objeto de nada. Sua mãe havia adoecido quando ele tinha 6 anos. Não havia pai registrado, não havia rede de apoio estruturada. Havia apenas Dona Cecília, que na época tinha 60 anos, vivia de costura e aluguel de um cômodo nos fundos da própria casa, decidindo que aquele menino não ia para abrigo nenhum enquanto ela tivesse 2 braços funcionando. Rodrigo cresceu num quarto de 4 metros quadrados que cheirava a naftalina e café com leite. Cresceu ouvindo a máquina de costura da avó até meia-noite e acordando cedo para não atrasar a escola, porque Dona Cecília dizia que escola era a única coisa que o mundo não podia tirar de volta depois de dada. Ele havia acreditado nela. Havia estudado com bolsa, trabalhado durante a faculdade, feito residência com o tipo de cansaço que só quem nunca teve rede de segurança financeira conhece. O cansaço de saber que não há plano B, que errar custa diferente, que o esforço não é opcional porque a alternativa não existe. E havia chegado. O crachá, o consultório, o apartamento, tudo isso existia. Mas existia também o hábito de voltar à casa de Dona Cecília toda sexta-feira para almoçar. E o hábito de sentar na mesma cadeira de sempre, na mesma mesa de fórmica, enquanto ela colocava prato na frente dele sem perguntar o que ele queria comer, porque ela sempre soube. Foi numa dessas sextas-feiras que Dona Cecília disse algo que ficou.
Rodrigo havia comentado, de passagem, sobre um caso da semana, sobre uma mãe com um filho doente numa sala de espera, sobre o sibilo que ele havia reconhecido do corredor, sobre o nebulizador quebrado há 3 semanas. Dona Cecília o ouviu sem interromper. Depois ficou em silêncio por um momento. Aquele silêncio dela que não era vazio, era processamento. E disse: "Você lembra que eu fiz isso por você, né?" Rodrigo parou com o garfo no meio do caminho. "Quando você teve aquela bronquite com 8 anos. Ela continuou, com a voz tranquila de quem não está revelando o segredo. Está apenas organizando memória em voz alta. "Eu não tinha dinheiro para o remédio completo. Fui na farmácia, expliquei a situação e o farmacêutico me deu metade da caixa fiado. Uma pessoa que eu não conhecia. Você não lembra porque era pequeno, mas eu nunca esqueci o rosto desse homem." Rodrigo ficou olhando para o prato. "Então, quando você faz isso?" Dona Cecília disse, apontando para ele com a colher da forma direta e sem cerimônia que era completamente dela. "Você não está sendo bonzinho. Você está pagando uma dívida que alguém cobriu por você antes de você saber que tinha." Ele não respondeu. Não havia resposta adequada para isso. Havia apenas o reconhecimento silencioso de que ela havia acabado de nomear algo que ele carregava há anos sem conseguir articular. A dívida não era financeira. Era outra coisa. Era a dívida de quem recebeu atenção no momento certo. E sabe, no corpo, o que teria sido diferente sem ela. Naquela mesma tarde, antes de voltar para o apartamento, Rodrigo parou na farmácia do bairro de Dona Cecília. Não a farmácia de rede, mas aquela pequena de esquina que ainda tinha balcão de madeira. E conversou por 20 minutos com o farmacêutico sobre um programa de medicamentos de alto custo que poucos pacientes da região conheciam. O farmacêutico anotou tudo num papel e disse que ia colocar no mural. Rodrigo voltou para o carro pensando na quantidade de informação que existe no mundo e que não chega onde precisa chegar não porque é escondida, mas simplesmente porque ninguém parou para passar adiante. Era uma falha simples, quase banal. E era exatamente por isso que era tão grave. 3 semanas depois daquele almoço de sexta-feira, Ana Beatriz estava na clínica escola para a segunda consulta de acompanhamento de Mateus, quando a estudante de medicina que atendia o filho mencionou, de passagem, um grupo de apoio para mães de crianças com condições respiratórias recorrentes que se reunia mensalmente num centro comunitário a 2 quadras dali. "Como você fica sabendo dessas coisas?" Ana Beatriz perguntou curiosa. A estudante sorriu. "Um médico que supervisiona aqui às vezes deixa informativos. Ele fica procurando recursos que as famílias não sabem que existem e passa para a gente repassar." Ana Beatriz não perguntou o nome do médico. Não precisou. Ela foi ao grupo na semana seguinte. A sala tinha 12 cadeiras em círculo, 11 mães e um pai, um bule de café no centro e uma coordenadora que não usava jaleco porque o objetivo ali não era médico, era humano. Cada pessoa tinha uma história com a mesma estrutura básica. Criança com sistema respiratório sensível. Rotina construída em torno de crises. Cansaço que não aparece nos exames porque não tem código de diagnóstico. Ana Beatriz chegou tarde, sentou na última cadeira disponível e ficou quieta por 40 minutos escutando. Depois abriu a boca e falou pela primeira vez em muito tempo com pessoas que não precisavam de explicação prévia, que já sabiam o que era acordar às 3 da manhã com o ouvido colado no peito do filho medindo a respiração, que já sabiam o que era chegar num pronto-socorro e sentir o olhar que avalia antes de atender. Ela falou por 8 minutos, sem parar. Ninguém interrompeu. Quando terminou, a mulher ao lado, que se chamava Patrícia, tinha 2 filhos com asma e trabalhava como caixa de supermercado, colocou a mão no braço de Ana Beatriz e disse: "A gente sabe." 2 palavras. Ana Beatriz precisou olhar para o teto para não chorar ali na frente de todo mundo. No caminho de volta para casa, com Mateus andando ao lado, segurando sua mão e chutando pedrinhas da calçada com a despreocupação de quem está bem, ela pensou na cadeia de coisas que havia precisado acontecer para ela estar naquele grupo naquela noite. Um médico que parou numa sala de espera. Uma avó que havia ensinado esse médico que parar importa.
Um farmacêutico que havia ajudado essa avó décadas antes. Uma estudante que havia repassado um informativo. Uma coordenadora que havia aberto uma sala às 7 da noite. Nenhuma dessas pessoas havia feito algo extraordinário isoladamente. Juntas, haviam construído o caminho inteiro. Mateus parou na calçada, se abaixou e pegou uma pedra pequena e lisa que achou interessante. Colocou no bolso do agasalho com a seriedade de quem está fazendo uma escolha importante. Para que isso? Ana Beatriz perguntou. Para guardar. Ele respondeu como se fosse óbvio. Ela olhou para o filho por um segundo longo. Para o agasalho que ele vestia sem reclamar desde que ela havia começado a lembrar de colocar antes de sair. Para o peito que subia e descia no ritmo certo. Para os olhos que ainda tinham aquela clareza intacta de quem ainda não aprendeu a desconfiar do mundo por padrão. Ela queria que ele demorasse muito para aprender isso. E pela primeira vez em muito tempo, achava que talvez fosse possível. Na terça-feira seguinte, Mateus voltou da escola com um desenho na mochila. Não era tarefa, era iniciativa própria. Aquela categoria de coisa que as crianças fazem quando algo as atravessa, de um jeito que elas não sabem expressar em palavras, mas precisam expressar de alguma forma. O desenho estava dobrado em 4, levemente amassado pela viagem dentro da mochila, junto com o estojo e a garrafinha. E quando Ana Beatriz abriu, ficou parada à mesa da cozinha por um momento sem dizer nada. Eram 3 figuras. A primeira era ela, identificada pela letra A, escrita embaixo com a caligrafia ainda irregular de quem está aprendendo, cabelo comprido, saia azul que ela nem lembrava que tinha até ver no papel. A segunda era Mateus, menor, ao lado dela, com um sorriso desenhado em meia-lua. E a terceira figura era um homem de jaleco branco com um estetoscópio no pescoço, braços abertos na direção das outras 2. Embaixo das 3 figuras, com a ajuda evidente de alguém mais velho na grafia, provavelmente a professora, porque as letras eram grandes demais para serem de Mateus, mas a frase era pequena demais para ser de adulto. Estava escrito: "A gente não tá mais sozinho." Ana Beatriz dobrou o desenho com cuidado, passou o polegar na dobra uma vez e colocou dentro do caderninho de anotações. Não na gaveta, não numa caixa, no caderninho que andava com ela. Mateus entrou na cozinha em busca de lanche com a energia de quem havia passado o dia inteiro guardando e agora precisava gastar. "Você viu?" Ele perguntou, já abrindo o armário. "Vi", ela disse. A professora ajudou a escrever, mas a ideia foi minha. "Eu sei." Ele pegou um biscoito, fechou o armário e foi embora para o quarto com a leveza de quem cumpriu uma missão e passou para a próxima. Ana Beatriz ficou sentada mais um momento na cadeira, com a mão espalmada sobre o caderninho fechado, pensando numa coisa que a coordenadora do grupo de apoio havia dito na semana anterior. Havia dito que crianças com condições de saúde recorrentes frequentemente desenvolvem uma percepção emocional mais aguçada que a média. Que o corpo que aprende cedo a prestar atenção nos próprios sinais também aprende a prestar atenção nos sinais dos outros. Que isso não era compensação, era consequência. Ana Beatriz havia anotado aquilo no caderninho sem saber bem por quê. Agora sabia. Na quinta-feira daquela semana, ela recebeu uma mensagem do número da clínica escola. Não era emergência, era um lembrete de que havia uma palestra aberta na sexta-feira à tarde, sobre saúde respiratória infantil em ambientes domésticos, e que crianças eram bem-vindas. Ela olhou para a mensagem, olhou para a escala de trabalho que tinha anotada no mesmo caderninho e viu que a sexta tinha apenas meio turno de manhã. Chegaria em casa antes das 2. Levou Mateus. A palestra era numa sala pequena com cadeiras escolares, um projetor que demorou 5 minutos para funcionar e uma médica pneumologista que tinha o tipo de didática que não condescende. Ela falava para adultos como se adultos fossem capazes de entender. O que Ana Beatriz notou e apreciou em silêncio. A médica explicou sobre umidade do ar, sobre mofo em paredes, sobre a diferença entre desencadeador e causa. Mostrou imagens de ácaros em colchões com uma objetividade clínica que não era alarmista, mas era honesta. Falou sobre capas de travesseiro, sobre ventilação de quarto,
sobre plantas que ajudam e plantas que atrapalham. Ana Beatriz encheu 2 páginas do caderninho. Mateus ficou sentado ao lado dela por 40 minutos, com uma atenção que surpreendeu até a médica, que eventualmente começou a dirigir algumas explicações diretamente para ele, com a naturalidade de quem percebe que a plateia real, às vezes, não é quem você espera. No final, durante as perguntas, Mateus levantou a mão. A médica apontou para ele com um sorriso. Mofo faz mal porque a gente respira ele. Ele perguntou com a precisão direta de quem havia processado a palestra inteira e estava confirmando o entendimento. Exatamente isso. A médica disse. Você entendeu perfeitamente. Mateus assentiu satisfeito e abaixou a mão. Na saída, enquanto desciam a escada do centro comunitário, ele disse para Ana Beatriz com uma seriedade considerável. Mãe, tem mofo atrás da nossa cômoda. Ela parou no degrau. O quê? Tem uma mancha escura atrás da cômoda do meu quarto. Eu vi uma vez quando o brinquedo caiu lá atrás. Ana Beatriz ficou olhando para o filho por um segundo. Naquela noite, elas moveram a cômoda. A mancha estava lá, não grande, mas presente, numa área úmida da parede que ficava encostada no banheiro do vizinho. Ana Beatriz fotografou, pesquisou e na manhã seguinte entrou em contato com o proprietário do imóvel com a foto e com o nome técnico correto do problema, porque havia anotado no caderninho. O proprietário enviou um reparador na semana seguinte. Era uma coisa pequena, uma mancha numa parede. Mas era também a diferença entre um quarto que adoecia e um quarto que não adoecia. E essa diferença tinha nome de Mateus, que havia guardado aquela informação no mesmo bolso em que guardava pedras lisas da calçada, com a mesma lógica simples de quem aprende cedo que certas coisas valem a pena guardar. Ana Beatriz colou a foto da parede consertada no caderninho, ao lado do desenho das 3 figuras. Estava construindo alguma coisa. Não sabia ainda o nome exato, mas estava construindo. No grupo de apoio do mês seguinte, ela chegou na hora certa e sentou na mesma cadeira de sempre ao lado de Patrícia. Quando a coordenadora abriu o espaço para que alguém compartilhasse algo que havia funcionado naquele mês, Ana Beatriz levantou a mão pela primeira vez. Falou sobre o mofo, falou sobre a palestra, falou sobre anotar as coisas em vez de tentar guardar na cabeça quando a cabeça já está cheia de outras preocupações. 2 mães pediram o contato da clínica escola antes do final da reunião. Ana Beatriz escreveu o número 2 vezes no caderninho de cada uma delas com letra legível e embaixo escreveu o nome da estudante que havia atendido Mateus na primeira consulta, porque havia aprendido que chegar num lugar novo é mais fácil quando você tem um nome para pedir. Na saída, Patrícia andou um trecho com ela. Você mudou, Patrícia disse, não como observação clínica, mas como a coisa simples que era. Ana Beatriz pensou por um momento. Não acho que mudei, ela respondeu. Acho que parei de achar que pedir ajuda era fraqueza. Patrícia ficou quieta por 2 passos. Isso é mudar, ela disse. Ana Beatriz não respondeu, mas sorriu para na calçada com o tipo de sorriso que não precisa de público. Mateus estava em casa com a vizinha quando ela chegou, fazendo lição na mesa da sala com a concentração de quem ainda acha que aprender é novidade boa. Quando ela entrou, ele levantou o olhar por um segundo apenas para confirmar que era ela, e voltou para o caderno. Era o gesto mais normal do mundo, e era exatamente por isso que era extraordinário. Ana Beatriz pendurou a bolsa, colocou água para ferver e ficou de pé na cozinha pequena, ouvindo o silêncio do apartamento. Um silêncio que agora tinha uma qualidade diferente. Não era o silêncio de quem está sozinha. Era o silêncio de quem está, por um momento, em paz. O caderninho estava na bolsa com páginas que iam além das anotações médicas agora. Tinha o número da clínica, o nome da coordenadora do grupo, o contato de Patrícia, 2 recursos que ela havia descoberto sozinha pesquisando depois das reuniões, e o desenho das 3 figuras com a frase que Mateus havia decidido que era verdade antes dela conseguir acreditar. A gente não tá mais sozinho. A água ferveu. Ana Beatriz fez 2 chás. Um para ela, um para a vizinha que havia ficado com Mateus, e levou as 2 xícaras para a sala,
com a naturalidade de quem já não precisa calcular se pode ser generosa. Podia. Ana Beatriz não havia planejado nada. Era esse o detalhe que ela repetia para si mesma depois, quando tentava reconstruir como aquilo havia acontecido. Porque as coisas que mudam a vida raramente chegam com aviso prévio e roupa de ocasião. Chegam numa terça-feira comum, com cabelo mal penteado e a bolsa pesada do lado errado do ombro. Ela estava na UPA, não com Mateus desta vez, com a vizinha Dona Lourdes, 71 anos, que havia batido o joelho na quina da cama às 5 da manhã e não conseguia dobrar a perna sem uma dor que ela descrevia como aquela dor que faz o olho lacrimear sem pedir licença. Ana Beatriz havia ouvido o barulho pela parede fina entre os apartamentos, havia batido na porta e havia decidido que ia junto, porque Dona Lourdes não tinha ninguém mais para ir junto. A sala de espera estava com a mesma cara de sempre. Cadeiras de plástico, ventilador de teto, o silêncio particular de quem espera sem saber o que vem depois. Ana Beatriz conhecia cada elemento daquele ambiente com a familiaridade de quem passou tempo demais nele. E foi exatamente por isso que percebeu o que estava acontecendo no canto da sala antes que qualquer outra pessoa reagisse. Uma mulher jovem, talvez 20 e poucos anos, estava sentada com uma criança pequena no colo, menor que Mateus, talvez 3 anos, e a criança respirava com um som que Ana Beatriz reconheceu no mesmo instante em que os olhos pousaram nela. O sibilo. Fino, persistente. Aquele som que parece pequeno para quem não sabe o que significa e parece um alarme para quem sabe. A mãe estava com o olhar fixo no chão, os ombros curvados para dentro, a mão passando no cabelo da criança num movimento repetitivo que não era carinho apenas. Era a forma que o corpo encontra de fazer alguma coisa quando não sabe o que fazer. Ana Beatriz ficou parada por 2 segundos. Depois se levantou. Caminhou até a mulher com a naturalidade de quem não está fazendo nada extraordinário, apenas a coisa seguinte. Sentou na cadeira ao lado, não na da frente, ao lado, no mesmo nível, e disse em voz baixa: "Esse som na respiração dele é desde quando?" A mulher levantou o olhar com uma expressão que Ana Beatriz reconheceu também. Era a expressão de quem está tão dentro do próprio cansaço que qualquer voz direcionada a ela demora 1 segundo para registrar que é real. "Desde ontem", ela disse. A voz estava rouca de uma forma que não tinha a ver com gripe. "Já fez o cadastro?" "Fiz. Mas disseram que a espera está em 2 horas." Ana Beatriz assentiu. 2 horas com aquele sibilo era tempo demais. E ela sabia disso não porque havia lido em algum lugar, mas porque havia vivido. "Você falou para a recepção como ele está respirando? Mostrou o som?" A mulher franziu o senho levemente. "Não. Achei que não era para eu ficar insistindo." Ana Beatriz respirou fundo. Havia uma versão dela de 1 ano atrás que também não teria insistido. Que também teria ficado quieta na cadeira contando os quadrados do piso de cerâmica, achando que fazer perguntas era incomodar, que pedir prioridade era pedir favor que ela não merecia. Essa versão havia aprendido algumas coisas. "Vem comigo", Ana Beatriz disse. Levantou, esperou que a mulher ajeitasse a criança no colo e caminhou com ela até a recepção. Não com agressividade, não com o tipo de confronto que gera mais problema do que resolve. Com a calma direta de quem tem informação e sabe que informação precisa ser dita em voz alta para funcionar. "Com licença", ela disse para a atendente. "A criança dessa mãe está com sibilância na respiração desde ontem. Eu queria pedir para uma enfermeira escutar antes de ela entrar na fila regular. Não é para furar. É para avaliar se precisa de triagem diferente." A atendente olhou para ela. Olhou para a criança. Olhou para a mãe. Pegou o telefone interno. 3 minutos depois, uma enfermeira havia escutado a respiração da criança e redirecionado o atendimento para a triagem prioritária. A mãe jovem olhou para Ana Beatriz com uma expressão que era difícil de nomear. Era gratidão, mas era também aquela surpresa particular de quem não esperava que alguém parasse. "Como você sabia o que falar?" ela perguntou. Ana Beatriz pensou por um momento. "Aprendi", ela respondeu. E era a resposta completa,
mesmo sendo curta. Voltou para Dona Lourdes, que havia acompanhado tudo da cadeira com o joelho estendido na frente e uma expressão de aprovação tranquila, como alguém assistindo a uma coisa que já sabia que ia acontecer. Você fez bem, Dona Lourdes disse. Fiz o que alguém fez por mim, Ana Beatriz respondeu. E sentou. O que ela não sabia, e só descobriria mais tarde, por um caminho tortuoso e completamente acidental que a vida escolhe nos momentos em que está com vontade de ser irônica, era que Rodrigo Sendeiro estava naquela UPA, naquela manhã. Não de plantão. Havia ido deixar um encaminhamento presencial para um paciente que não tinha como ir sozinho à unidade de referência. O tipo de coisa que não estava na descrição do cargo, mas que ele fazia quando achava necessário. Ele havia visto Ana Beatriz da distância. Havia visto ela se levantar, caminhar até a mãe jovem, sentar ao lado dela. Havia visto a caminhada até a recepção, a conversa calma com a atendente, a enfermeira que apareceu 3 minutos depois. Havia ficado onde estava sem intervir, porque não havia nada para intervir. Ela havia conduzido tudo com uma competência tranquila que não precisava de suporte. Quando ela voltou para a cadeira ao lado de Dona Lourdes, Rodrigo saiu pela porta lateral sem que ela ouvisse. No corredor, parou por um momento. Havia uma coisa específica que Dona Cecília dizia sobre as pessoas que haviam recebido ajuda. E depois, ajudavam outros. Dizia que essas pessoas não eram gratas, porque gratidão implica dívida, e dívida implica peso. Dizia que essas pessoas haviam simplesmente entendido como o mundo funciona quando funciona bem. Rodrigo pensou nisso no corredor da UPA, numa terça-feira comum com a pasta na mão. Depois caminhou até o estacionamento com a sensação específica de quem acabou de ver alguma coisa se fechar num círculo. Naquela tarde, Ana Beatriz chegou em casa antes de Mateus voltar da escola. Colocou a bolsa na cadeira, tirou o caderninho e ficou olhando para ele por um momento sem abrir. Tinha começado como um caderno de anotações médicas. Tinha virado um caderno de informações úteis. Tinha virado um caderno de contatos e recursos. Estava virando outra coisa. Ela abriu numa página em branco e escreveu, com a letra que ainda não era bonita, mas era legível e determinada. Coisas que eu sei que outras mães não sabem ainda. Embaixo, começou a listar. O Programa Municipal de Nebulizadores, a Clínica Escola, o Grupo de Apoio, o nome da coordenadora, o que falar na triagem quando a criança está com sibilância, a diferença entre esperar na fila e pedir avaliação de urgência com as palavras certas. Escreveu por 20 minutos sem parar. Quando Mateus chegou, jogou a mochila no chão da entrada com o barulho específico de quem teve um dia longo e satisfatório, entrou na cozinha e viu a mãe escrevendo com aquela concentração que ele havia aprendido a reconhecer como sinal de que alguma coisa importante estava acontecendo. "O que você está fazendo?" ele perguntou, abrindo a geladeira. "Escrevendo o que eu sei", ela respondeu sem levantar o olhar. Mateus pegou uma fruta, fechou a geladeira e ficou parado por um segundo olhando para ela. "Para quem?" ele perguntou. Ana Beatriz parou, levantou o olhar. Olhou para o filho que havia colocado um adesivo de dinossauro num nebulizador emprestado, que havia encontrado mofo atrás da cômoda, que havia perguntado na palestra se mofo fazia mal porque a gente respira ele, que havia desenhado 3 figuras e escrito uma frase que ela havia colocado dentro do caderninho que agora tinha páginas que eram outra coisa. "Para todo mundo que precisar", ela respondeu. Mateus assentiu com a seriedade de 6 anos, que não questiona as decisões que fazem sentido. E foi para o quarto fazer lição. Ana Beatriz voltou para a página. Ainda tinha muito para escrever. O caderninho não foi entregue com cerimônia. Não houve momento planejado. Não houve discurso. Não houve aquela consciência de estar fazendo algo que vai importar mais tarde. Foi numa quinta-feira de tarde no grupo de apoio, quando uma mãe que Ana Beatriz ainda não conhecia, chegou pela primeira vez com o olhar de quem acabou de encontrar o endereço certo, depois de ter batido em várias portas erradas. Ela se chamava Renata. Tinha uma filha de 4 anos com asma diagnosticada há 3 meses, um marido que trabalhava em outra cidade de segunda a sexta, e a expressão específica de quem está carregando uma mala sem rodinhas
há tempo demais. A coordenadora fez a apresentação de praxe. O grupo acolheu com aquele silêncio receptivo que Ana Beatriz havia aprendido a reconhecer como a forma mais honesta de dizer: "Você pode falar aqui." Renata falou pouco naquela reunião. Ficou mais escutando, com o caderno dela próprio aberto no colo, mas a caneta parada, como quem ainda não sabe por onde começar a anotar porque ainda não sabe o que é importante. Ana Beatriz reconheceu aquele momento. Havia estado nele. No final, quando as cadeiras começaram a ser empurradas para o lado e as conversas paralelas se formaram naturalmente, ela foi até Renata com o caderninho na mão. Não o entregou imediatamente. Abriu primeiro, virou até a página que tinha o título escrito com letra determinada, coisas que eu sei que outras mães não sabem ainda, e colocou na frente dela como quem mostra um mapa, antes de perguntar para onde a pessoa quer ir. Renata olhou para a página. Começou a ler. Ficou em silêncio por um tempo que foi longo o suficiente para Ana Beatriz perceber que ela estava lendo com atenção de verdade, não a leitura rápida de quem está sendo educada. "Você escreveu tudo isso?" Renata perguntou. "Fui aprendendo e anotando. O programa de nebulizador eu não sabia que existia." Renata apontou para a linha específica. "A filha da minha vizinha precisou de um e a família comprou parcelado em 12 vezes porque ninguém falou que tinha esse programa." Ana Beatriz sentiu alguma coisa apertar no peito. Não tristeza exatamente, mas aquela sensação de perceber que a informação que parece pequena quando você tem é enorme quando você não tem. "Pode fotografar tudo," ela disse. "Pode copiar. Pode passar para quem precisar." Renata fotografou página por página com o celular, com o cuidado de quem está digitalizando um documento importante. Depois devolveu o caderninho com as 2 mãos, como se ele tivesse ganhado peso no processo. "Obrigada," ela disse, e havia na palavra uma densidade que não cabia numa sílaba só, mas estava lá. Ana Beatriz colocou o caderninho na bolsa e foi embora pensando que havia feito uma coisa pequena. Descobriu 3 semanas depois que não era pequena. Renata havia mandado as fotos para um grupo de mães da escola da filha. Uma das mães desse grupo havia encaminhado para outro grupo. Alguém havia imprimido e deixado no mural da UBS do bairro. A coordenadora do grupo de apoio havia pedido para Ana Beatriz digitalizar o conteúdo para incluir no material de boas-vindas para novas participantes. Ana Beatriz ficou sabendo disso tudo de formas não lineares. Um comentário aqui, uma mensagem ali, Patrícia mencionando de passagem que a cunhada dela havia recebido as fotos de alguém que não conhecia. Era uma informação viajando por caminhos que ela não havia traçado e não conseguia mapear. Ela ficou sentada com isso por alguns dias, sem saber exatamente o que fazer com a informação. Não havia nada dramático para fazer. A coisa havia acontecido, estava acontecendo, e continuaria acontecendo independentemente do que ela fizesse agora. Foi a coordenadora do grupo quem nomeou o que estava acontecendo, numa tarde em que as 2 ficaram arrumando as cadeiras depois que todo mundo foi embora. "Você sabe o que você fez com esse caderninho?" ela perguntou, empilhando as cadeiras com a eficiência de quem faz aquilo toda semana. "Anotei umas coisas." "Você criou um recurso." A coordenadora parou, segurou uma cadeira no meio do movimento. Existe uma diferença enorme entre ter informação e organizar informação para que outros possam usar. A maioria das pessoas tem a primeira, você fez a segunda. Ana Beatriz não respondeu imediatamente. "Eu só escrevi o que eu precisava ter sabido antes," ela disse. "Exatamente." A coordenadora voltou a empilhar. "É sempre assim. Os melhores recursos são feitos por quem sentiu a falta deles." Naquela noite, Ana Beatriz abriu o caderninho na página em branco depois da lista e ficou olhando para o espaço vazio por um longo momento. Depois escreveu o que ainda falta e começou uma segunda lista, não do que ela sabia, mas do que ela ainda não sabia e precisava descobrir. Perguntas sem resposta ainda, lacunas que havia percebido nas conversas do grupo, coisas que outras mães haviam perguntado e ela não havia conseguido responder. Era uma lista mais longa que a primeira, e isso a animou de um jeito que ela demorou um pouco para identificar. Era curiosidade.
Não a curiosidade ansiosa de quem precisa saber para sobreviver. Era na curiosidade com espaço para respirar, de quem quer saber por que aprender virou alguma coisa que tem valor próprio, não apenas valor de emergência. Ela não havia sentido isso em muito tempo. Na semana seguinte, levou as 2 listas para a clínica escola e pediu uma conversa com a estudante que acompanhava Mateus. Não uma consulta, uma conversa. Explicou o que havia feito com o caderninho, mostrou a 2ª lista, perguntou se havia alguém na clínica que pudesse ajudar a preencher as lacunas com informação confiável. A estudante leu a 2ª lista com atenção. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Posso mostrar isso para a professora supervisora?" "Pode." A professora supervisora leu na tarde seguinte e convidou Ana Beatriz para uma reunião. Ana Beatriz foi com o caderninho na bolsa e a expressão de quem não sabe exatamente o que está indo fazer, mas decidiu ir assim mesmo. A reunião durou 40 minutos. A professora explicou que a clínica escola estava desenvolvendo um material de orientação para famílias de pacientes pediátricos com condições respiratórias recorrentes, um guia simples, em linguagem acessível, que pudesse ser distribuído na primeira consulta, em vez de deixar que as famílias descobrissem sozinhas o que precisavam saber. O problema, explicou a professora, era que o material havia sido escrito por estudantes e professores, e havia uma lacuna específica que ninguém dentro da clínica conseguia preencher adequadamente. "A gente não sabe escrever do ponto de vista de quem vive isso", ela disse diretamente. "A gente sabe o conteúdo técnico, mas a linguagem fica clínica, fica distante. Não é o que uma mãe às 2 da manhã com o filho sibilando consegue ler e absorver." Ana Beatriz olhou para a professora. "Você quer que eu ajude a escrever?" ela disse. Não era pergunta. "Quero que você revise e adapte. Você tem o caderninho. Você tem a experiência. Você sabe o que faltava e como deveria ter chegado." Ana Beatriz ficou em silêncio por um momento que foi longo o suficiente para que a professora não o interrompesse. Pensou em Mateus com 8 anos, ainda por vir, aprendendo que escola era a única coisa que o mundo não tira de volta depois de dada. Pensou em Dona Cecília, que havia dito isso para Rodrigo. Pensou no farmacêutico que havia dado remédio fiado para uma avó que não conhecia. Pensou na cadeia inteira de coisas que havia precisado acontecer para ela estar sentada naquela sala naquela tarde. Pensou na mãe jovem na UPA com a criança no colo e o olhar no chão. Pensou em todas as mães que ainda não haviam chegado no grupo de apoio, que ainda não sabiam do programa de nebulizadores, que ainda estavam contando os quadrados do piso de cerâmica em salas de espera, sem saber o que dizer nem para quem. "Eu consigo fazer isso", Ana Beatriz disse. E era verdade. Não a verdade de quem está tentando convencer o outro, mas a verdade de quem acabou de confirmar para si mesmo algo que já estava se tornando real antes de ter nome. Na sexta-feira, Rodrigo Sendeiro estava no almoço de sempre na casa de Dona Cecília, quando o celular vibrou com uma mensagem da professora supervisora da clínica escola, com quem ele havia colaborado informalmente algumas vezes, repassando informativos e contatos. A mensagem dizia que haviam encontrado alguém para colaborar com o material de orientação familiar, que era uma mãe de paciente, que o caderninho dela havia circulado pelo grupo de apoio e chegado ao mural da UBS do bairro e ao material de boas-vindas do grupo antes mesmo de ela ser convidada para colaborar oficialmente. Rodrigo leu a mensagem 2 vezes. Dona Cecília colocou mais arroz no prato dele sem perguntar e disse: "Você sumiu." "O que foi?" Ele mostrou a mensagem para ela. Dona Cecília leu devagar, com os óculos que ela teimava em não usar regularmente, mas colocava quando o texto era importante. Depois devolveu o celular sem dizer nada por um momento. "É a mãe do menino?" ela perguntou. "É." Dona Cecília assentiu uma vez, com a calma de quem não está surpresa. "A água que recebe volta como chuva", ela disse, e voltou a comer, como se tivesse resolvido a equação inteira numa frase. Rodrigo ficou olhando para o prato. Havia começado tudo com um sibilo numa sala de espera, com a decisão de parar em vez de continuar caminhando, com uma informação passada num corredor de prédio comercial para uma mulher com rodo na mão e caderninho na bolsa.
Agora havia um caderninho num mural de UBS. Havia mães fotografando páginas para mandar para grupos que ele nunca veria. Havia um guia sendo escrito com a linguagem certa porque a pessoa certa havia sido encontrada. Ele não havia planejado nada disso. Tinha apenas parado. Dona Cecília estava certa, como estava sempre certa sobre as coisas que importam. Não era bondade. Não era heroísmo. Era apenas entender como o mundo funciona quando funciona bem. E deixar a água seguir. O guia ficou pronto numa tarde de outubro. 16 páginas. Linguagem simples. Sem jargão médico, sem explicação, sem aquela distância fria de documento institucional que parece ter sido escrito para um arquivo e não para uma pessoa. Cada seção havia passado pelo olhar de Ana Beatriz antes de ser aprovada. Não o olhar técnico, mas o olhar de quem lê às 2 da manhã, com o coração acelerado e precisa entender na primeira leitura. A professora supervisora havia sugerido colocar o nome dela no rodapé como colaboradora. Ana Beatriz havia pedido para colocar diferente. No rodapé de cada página, em letra pequena mas legível, estava escrito: desenvolvido com a contribuição de mães que viveram isso. Era o crédito certo. Era o crédito verdadeiro. Na tarde do lançamento, que não foi lançamento, foi apenas o dia em que as cópias impressas chegaram à clínica e a professora colocou uma pilha na recepção com um bilhete manuscrito explicando o que era. Ana Beatriz estava lá. Não havia sido convocada oficialmente. Havia ido porque queria ver. Ficou de pé perto da janela observando a recepcionista entregar o guia para uma mãe que chegava para a primeira consulta do filho. Observou a mãe abrir, passar os olhos pela primeira página, parar numa linha específica e reler. Não sabia qual linha era. Não precisava saber. Foi embora antes que alguém a visse, com o caderninho na bolsa, e Mateus esperando em casa para contar como havia sido o treino de futsal que havia começado 3 semanas antes, porque os pulmões de Mateus agora permitiam futsal. E esse era o tipo de detalhe que merecia ser celebrado sem cerimônia, apenas vivido. Ela estava descendo a escada quando ouviu o nome. Virou. Rodrigo estava no corredor, sem jaleco desta vez também, com a pasta e a expressão de quem estava de saída, mas havia mudado de ideia. Eles ficaram parados por um segundo. Os dois, com aquela qualidade de silêncio que existe entre pessoas que partilharam algo sem nunca ter combinado partilhar. Eu soube do guia, ele disse. Eu soube que você soube. Ela respondeu. Ele deu o sorriso pequeno de sempre, sem exagero. Como está o Mateus? No futsal. Rodrigo levantou as sobrancelhas levemente, surpreso de um jeito bom. Os pulmões melhoraram muito. Ana Beatriz continuou. O acompanhamento ajudou. A parede consertada ajudou. O grupo ajudou. Ela parou um segundo. Muita coisa ajudou. Havia uma coisa que ela havia ensaiado dizer, não com palavras decoradas, mas com a clareza de quem sabe o que precisa ser dito em voz alta para existir completamente. Eu quero te falar uma coisa, ela disse. Rodrigo esperou, com aquela qualidade de atenção que ela havia notado da primeira vez e que não havia mudado. Quando você parou naquela sala de espera, ela começou. Eu não sabia o que você estava fazendo. Fiquei esperando o momento em que ia entender que era pena, ou era obrigação, ou era qualquer outra coisa que não fosse real. Ela pausou. Mas não foi nenhuma dessas coisas. Não foi. Ele confirmou simplesmente. Eu passei muito tempo achando que pedir ajuda diminuía a pessoa. Ana Beatriz olhou para ele com a diretividade tranquila de quem não tem mais medo da própria verdade. Você não me deixou sentir isso. E isso é a parte que eu nunca consegui agradecer do jeito certo. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Você não precisa agradecer do jeito certo, ele disse. Você já fez a coisa que transforma agradecimento em algo maior. Ela soube o que ele queria dizer. O caderninho, o guia, a mãe jovem na UPA, as páginas fotografadas viajando por grupos que ela nunca veria. A informação chegando onde precisava chegar porque alguém havia decidido que informação retida era desperdício. Aprendi com bons exemplos, ela disse. Havia leveza naquilo. Não a leveza de quem está sendo modesto, a leveza de quem está sendo preciso. Rodrigo assentiu.
Depois disse com a mesma naturalidade de sempre: se algum dia você quiser conversar sobre os próximos passos, o grupo, o guia, o que vier, a clínica tem interesse em continuar essa colaboração. Ana Beatriz olhou para ele por um segundo. Eu sei, ela disse. Eu já comecei a terceira lista. Ele deu uma risada pequena e genuína. O tipo de riso que não é social. É resposta real a uma coisa que surpreendeu. Eles se despediram na escada com a brevidade de duas pessoas que não precisam prolongar, porque o essencial havia sido dito. Ana Beatriz desceu os últimos degraus, saiu pela porta e entrou na tarde de outubro com o sol daquele ângulo específico de fim de tarde que faz as coisas comuns parecerem mais nítidas do que são. Caminhou até o ponto de ônibus com o caderninho na bolsa e a terceira lista começada numa página que ainda tinha muito espaço. A primeira lista era o que ela sabia. A segunda lista era o que ainda faltava saber. A terceira lista ela havia intitulado de forma diferente. Havia escrito o título naquela manhã, antes de sair, com a letra que continuava não sendo bonita, mas era completamente dela. O que eu posso ensinar? Era uma lista mais difícil de escrever que as outras. Exigia um tipo de coragem diferente. Não a coragem de sobreviver, que ela já conhecia bem, mas a coragem de acreditar que o que ela havia aprendido tinha valor suficiente para ser passado adiante de forma deliberada, organizada, com a intenção clara de quem decide que a própria experiência não foi em vão, mas ela havia decidido que tinha. O ônibus chegou com a pontualidade irregular de sempre. Ana Beatriz subiu, encontrou um lugar do lado da janela e colocou a bolsa no colo. Mateus ia estar em casa quando ela chegasse, com chuteiras na entrada e uma história do treino para contar com aquela energia de quem ainda acha que cada detalhe merece narração completa. Haveria jantar para fazer, lição para olhar, o ritual simples e completo de uma noite comum. Era exatamente isso. Uma vida comum, vivida com a atenção de quem aprendeu que comum não significa pequeno. O ônibus arrancou. A cidade passou pela janela com a velocidade de quem não sabe que está sendo observada. Ana Beatriz apoiou a cabeça levemente no vidro e fechou os olhos por um momento. Não de cansaço, mas daquele repouso breve de quem está bem o suficiente para parar por um segundo sem medo do que vai encontrar quando parar. Dentro da bolsa, o caderninho com 3 listas e um desenho de 3 figuras e uma frase escrita com letra de criança que havia dito a verdade antes da verdade ser completamente real. A gente não tá mais sozinho. Nunca havia sido tão verdade. Ana Beatriz poderia ter ficado quieta naquela sala de espera, como fez tantas vezes antes, mas desta vez ela escolheu diferente. Se você estivesse no lugar dela, teria tido coragem de se levantar e ajudar uma desconhecida? Ou o cansaço de quem já carregou demais teria falado mais alto? Quero ler sua resposta aqui embaixo.